Agora, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios. Nós estamos estudando esta carta e nós vamos continuar o capítulo da semana passada. Semana passada foi um desses capítulos, né? A carta aos Coríntios é uma carta muito incisiva do apóstolo Paulo. Paulo está ensinando não só um grupo, mas a igreja a respeito de como verdadeiramente eles deveriam se portar como igreja do Senhor. E na semana passada o assunto, ou o recado era direto aí na questão de relacionamentos. Então Paulo falou aos casais, aos separados, aos solteiros, aos que namoram. Teve recado para todo lado do apóstolo Paulo na semana passada. E nós vamos continuar hoje a partir do versículo 18. Hoje é um texto um pouquinho maior e nós vamos ver aqui o que Paulo vai continuar falando no capítulo 7 de 1 aos Coríntios. Então, diz assim a palavra do Senhor, eu leio na NVT, na nova versão transformadora. Acompanhe aí a leitura. É alguém chamado estando circuncidado? Não se faça incircunciso. É alguém chamado estando na incircuncisão? Não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Versículo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por um bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estais ligado à mulher? Não busques separar-te. Estais livre de mulher? Não busque mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. Os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, se for necessário, que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. 37. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenha o Espírito de Deus. Amém? Fim do capítulo. Capítulo diferente. Capítulo parece um pouco estranho. E precisamos entender o que é que está acontecendo aqui. Por que é que Paulo está falando sobre isso? Na semana passada nós descobrimos e falamos que Paulo, no capítulo 7, parece responder o que foi uma carta da igreja para ele.
Nós estamos acostumados, num contexto bíblico, a tratar as cartas que os apóstolos escreveram às igrejas. Mas a comunicação naquele tempo era assim, eram através das correspondências. E a igreja de Corinto, como já vimos nesses 7 capítulos, tinha uma grande questão com o orgulho. Resumindo o que vimos até aqui, o maior problema desses irmãos era o orgulho e a capacidade de se verem como autossuficientes. Eles misturaram o pouco que aprenderam do cristianismo, eles juntaram com aquilo que vinham vivenciando e conheciam, juntaram com a cultura e estavam formando um negócio muito estranho, que poderia ser chamado de várias coisas, menos cristianismo. E aí nós descobrimos então que eles enviaram. Uma parte da igreja julgava Paulo como alguém não digno para dar instrução. Está vendo como os homens eram orgulhosos mesmo? Achavam que Paulo não tinha o que ensinar a eles. Então aí a gente percebe que a coisa ali não era brincadeira. E eles começam a falar de diversos assuntos. E o apóstolo Paulo, então, começa a responder as perguntas e ele vai tratando. Se no capítulo 6 nós temos um grave problema ligado à liberdade sexual que eles achavam que poderiam ter, no capítulo 7 a gente tem um grupo diferente que já olha para o sexo como algo que vai impedir a ação e a relação com Deus. E Paulo está ali ensinando certinho. Gente, não é isso. As coisas sendo feitas de maneira correta agradam ao Senhor, porque é Ele quem instituiu, é Ele quem estabeleceu a questão afetiva. E nessa sessão, Paulo continua a falar, mas aqui Paulo vai mostrar, dentro dessa série de recomendações, e isso é importante entendermos também, Paulo está deixando bem claro aqui, quando algo é considerado como um mandamento, quando algo é um conselho, tem diferença. Os mandamentos da parte do Senhor são muito explícitos e são coisas que precisamos fazer. Conselho, a gente escuta ou não. Existem coisas no texto que são conselhos de Paulo, pela vivência de Paulo, que ele entende que seria melhor, mas não necessariamente que é uma lei. Ele está falando disso o tempo todo. E nessa série de recomendações, ele vai falando sobre particularidades da vida da igreja. E nós vamos observar mesmo que o grande objetivo, ou o grande sentido desse texto, é a preocupação de Paulo com a maneira como aqueles irmãos estavam ou não vivendo para o Senhor. Apesar de termos alguns mais difíceis e outros mais fáceis, o grande assunto desse trecho que nós lemos é o foco das nossas vidas. E Paulo vai explicar sobre isso. Paulo está aqui tentando mostrar àquelas pessoas, tentando mostrar àquela igreja e a nós hoje em 2025, a importância de entendermos quais são verdadeiramente os nossos objetivos de vida e o que os objetivos de vida envolvem ou não envolvem o Senhor. E logo de cara eu já repasso para você essa preocupação de Paulo. O quanto dos seus objetivos, o quanto das suas metas, o quanto daquilo que você está literalmente dedicando a sua vida estão conectados com o Senhor. Ou estão de acordo, ou envolvem o que você faz para o Senhor. Porque Paulo vai usar 2 palavras aqui nesse capítulo, muito interessantes. Vocação e chamado. E Paulo vai tratar isso com aqueles irmãos. E logo no capítulo 1, Paulo já fala sobre isso. Capítulo 1, versículo 9, Paulo diz: Deus é fiel, e ele o convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A maioria das versões vai colocar nesse versículo a palavra chamou. Paulo, então, está aqui fundamentando a importância de nos lembrarmos que nós temos um chamado, que o Senhor nos chamou a algo, a ter comunhão com Ele. Nós cantamos aqui no começo do culto. Nós cantamos um cântico que chama Comunhão
e adoração. E quando falamos em comunhão, nós normalmente pensamos, e não estamos errados nisso, no nosso relacionamento uns com os outros. E quando a gente fala período de comunhão, quando nós falamos em um dia de comunhão, quando nós falamos em momentos de comunhão, nós estamos sempre falando em coisas que envolvem bons momentos, conversa, comida, né? Sorriso. A gente fala muito sobre isso. Comunhão uns com os outros. Falamos na comunhão do Senhor como algo quase que inacessível, como um termo espiritual. Às vezes usamos expressões como na comunhão da igreja. Mas Paulo, quando está falando aqui em ter comunhão com o seu Filho Jesus, ele está falando na acepção da palavra. Ter em comum. Estar plenamente ligado com Cristo. E Paulo mostra de maneira muito prática, porque no capítulo 7 nós vemos que aqueles irmãos tinham uma preocupação com a imagem. Em que sentido? Parte da igreja entendia que ao estar ou entrar para a igreja, era necessário focar em algo que todos percebessem. Tinha que ter alguma mudança no status, no que a pessoa vivia. Então, se ela era uma pessoa casada, se ela se converte e o seu cônjuge não é casado, ela tem que se separar, porque agora ela se converteu. Tem que ter uma diferença visível. Eles estão muito preocupados em uma imagem, em algo que passe à sociedade como algo ali que as pessoas olham e falam: fulano é crente, mudou. Não é algo muito diferente do que a nossa cultura faz nos dias de hoje. Nós temos alguns mitos na sociedade, e como crentes, às vezes a gente reforça isso. Nós temos algumas expectativas das pessoas aí fora, e elas mesmas nos cobram. No que nós vimos de Corinto, Paulo já fala no capítulo 6 algumas declarações muito contundentes a respeito daquilo que nós podemos fazer qualquer coisa. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas podemos. Então, de modo geral, existe um estereotipo do evangélico para a sociedade. Então, quando a pessoa se converte, a maioria das pessoas fora da igreja sempre tem a imagem do crente, aquele pentecostal clássico, né? O neopentecostal. Os neopentecostais mudaram muito a questão estética, principalmente feminina. Mas ainda tem aquela expectativa da mulher que vai usar só a saia, né? Algumas que não vão se maquiar, os homens que vão começar a usar camisa. Alguns grupos já vão quebrando, mas existe essa ideia. Principalmente se você trabalha, você se converte, e aí aquele grupo que não é crente vai tirar sarro de você. Existem essas expectativas, e algumas a gente acaba fazendo, né? Acaba dando margem mesmo. O professor, pastor Luiz Saião, ele foi meu professor, e ele dizia no seminário uma frase que depois virou um bordão dele, que ele falava assim: Deus nos chamou para ser diferentes, mas muitos estão preferindo ser esquisitos. E aí a gente dava risada com isso, porque tem um monte de crente aí que ao invés de ser diferente, ficou esquisito e não consegue conviver. Paulo está falando sobre isso. Paulo começa a deixar bem claro que a questão não é uma mudança simplesmente para destacar formalmente dos outros, porque isso os fariseus já faziam. Paulo começa a mostrar que as coisas de fato mudam na vida cristã quando as coisas acontecem no coração. Não é simplesmente uma mudança social, ou preocupados exatamente nisso. Nós vivemos um tempo em que o evangelho tem atraído por propor ou por oferecer mudanças de cunho sociais. Preste bem atenção nisso para você não ser enganado. Nós estamos há décadas ouvindo e vendo ser pregado um evangelho que propõe mudanças sociais. O slogan "pare de sofrer" se tornou muito popular. E muita gente começou a ir à igreja porque queria parar de sofrer. E depois todo o mote da chamada teologia da prosperidade foi entrando no imaginário da igreja evangélica
do tipo que vai dizer o seguinte: se eu estiver na igreja, se eu conseguir aprender a negociar com Deus, a minha vida vai ser diferente. Então tudo vai dar certo. E aí nós começamos a vincular e a criar todo um misticismo evangélico, quase que uma mitologia evangélica, em uma relação que Deus nunca prometeu. O que Paulo começa a falar aqui, e ele usa a expressão permaneçam como estavam, é uma frase até estranha para a gente, mas precisamos entender o contexto que Paulo está falando. Paulo fala isso pelo menos umas 4 vezes, porque Paulo está querendo dizer o seguinte: do jeito que o Senhor os chamou, a condição social que vocês viviam, é a que vocês vão continuar. Não existe ligação entre uma mudança social e a relação com o Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Se você essa noite vem para a igreja achando que por estar na igreja você vai receber uma unção diferente e todos os problemas da sua vida serão resolvidos, você está no lugar errado. Se você vem para a igreja para suprir algum medo ou alguma ideia de que se você não vier à igreja, o pneu do seu carro vai furar, você está no lugar errado. Você precisa e deve estar aqui, não porque Deus vai te amaldiçoar se você não estiver, mas porque você quer estar mais perto do Senhor e aprender mais dele. E o Espírito Santo te traz a viver em comunhão com os irmãos, com o Senhor, prestando culto. Você precisa vir a esse lugar porque você quer prestar um culto a Deus. E não porque você quer, de qualquer maneira, que um problema na sua vida se resolva. É por isso que Paulo usa e fala sobre essas questões. Gente, permaneçam do jeito que estavam. Quem é casado, não se separe. Se você está solteiro, não se case. Se você é escravo, você não vai conseguir a sua liberdade se alguém não te libertar. Paulo está desassociando. Isso em nada tem a ver com alguém olhar e dizer: Paulo está dizendo aqui que é bom não casar. Que está errado, não vou casar. Não conheço ninguém que fale isso. Na verdade, é o contrário. Todo mundo ouve e fala assim: está vendo? Paulo está dizendo aqui que o negócio tem que casar mesmo. O casamento é um padrão do Senhor. Foi instituído por ele, a família. O correto, o normal, está certo. Paulo não está focando agora na questão de mandamento e nem está mudando algo que o Senhor instituiu. Paulo está explicando que as coisas precisam acontecer pelo motivo correto. E as mudanças que você efetivamente tenha na sua vida, elas virão naturalmente e não por uma troca. E é aí que entra algumas particularidades quando Paulo fala de vocação e chamado. Infelizmente, e eu não sei precisar em que momento isso aconteceu, nós acabamos entendendo e passando a ideia de que o chamado de Deus é algo aqueles que vão estar à frente, sejam pastores e missionários. Nós passamos a usar a nomenclatura chamado para quem tem algo de Deus para se tornar pastor. Nós usamos isso. Seja a questão do chamado, e a gente fala os termos. Quando a gente está numa roda, é muito natural ouvir, eu sei que o pastor Laqueden também passa por isso, é muito comum a gente ouvir a pergunta: como é que você foi chamado? Como é que você ouviu o chamado? Como é que é o chamado? Alguns que têm uma questão vocacional nessa área, normalmente procuram a gente, conversam, e tem uma dúvida: pastor, como é que você ouviu isso? É uma voz mesmo? Cada qual tem a sua experiência, e existem uma série de fatores que eu poderia enumerar, e muitos deles seriam diferentes da experiência do pastor Laqueden, e aí por diante. Cada pastor tem a sua própria experiência no que diz respeito a entenderem como dedicar a sua vida ministerialmente. Mas qual que é o problema dessa cultura? Todo o restante da igreja entende que chamado não é para eles.
Ou seja, aquele que não é pastor ou missionário acaba não entendendo ter um chamado. Nós falamos de missão. Nós usamos o termo missões, nós fazemos campanhas. Isso acaba passando para a maioria das pessoas quase que uma terceirização. Então, quem tem o chamado é o pastor, ele está lá na frente, e alguns ainda ficam ali sempre de olho, né? Tem sempre aquela questão ali, se o pastor ganha muito ou pouco, se ele faz pouco ou faz muito. Isso aí fica de igreja em igreja, toda igreja acontece. Então nós pagamos o pastor porque ele tem que trabalhar mesmo. É ele que tem que pregar, é ele que tem que visitar, é ele que tem que evangelizar, é ele que tem que batizar, é ele que tem que discipular. Está lá para isso. Os missionários estão no campo, e para eles a gente faz missões, campanha. E caso a campanha missionária não aconteça como muitos entendem formalmente, a igreja não pensa mais em missões. Porque nós vinculamos essas coisas. E o restante dos membros todos ficam num limbo, cada qual procurando e buscando sua própria vida, seus próprios projetos, e não necessariamente focados no Senhor. Há alguns anos nós tivemos uma experiência muito interessante aqui. Nós tivemos no aniversário da igreja o pastor Masao Sugihara. E alguns ficaram meio assim com o pé atrás com ele, não gostaram. Porque o apelo que ele fez na noite não foi um apelo de venham aqui aceitar Jesus, foi um apelo aos pais que sonhavam em ver seus filhos na obra missionária ou ministerial. E aquilo ficou muito marcado comigo, porque eu senti um incômodo. E o que Paulo está falando aqui no permaneçam naquilo da maneira como estavam, e quando ele começa a falar sobre essa questão do chamado, ele está definindo o que é chamado, e a gente precisa entender isso, porque o chamado não é só meu ou do pastor Laqueden. Todos são chamados pelo Senhor a ter comunhão com Ele. Um dia o Senhor chamou cada um que aqui está. E todos aqueles que entenderam e através do Espírito Santo foram quebrantados, entendendo ser pecadores, experimentaram uma sensação muito complicada e difícil chamada arrependimento. Todos esses são chamados a estar em comunhão e viver para Ele. Não é só uma questão pastoral. É uma questão de foco de vida. E o que Paulo está preocupado, e Paulo vai colocando aqui algumas coisas, é porque ele está observando na igreja que, de modo geral, os crentes desassociaram e esqueceram completamente o que significa viver para Cristo. E é por isso que ele vai utilizando dessa maneira. Quando ele fala sobre chamado, nós vamos ver que o chamado acontece nas mais variadas condições. É por isso que ele usa a expressão escravo, livre, circuncidado, incircuncidado, casado, solteiro. Independe. E a sua vida segue da maneira como você estava antes. Porque o que precisa mudar, de fato, é o seu coração. Então, basicamente, se você é solteiro, não interessa ao Senhor nesse quesito. Ou como você ouviu o chamado, Ele agora te dará um casamento. Ou como agora você se converteu, Ele vai te livrar desse marido que é uma peça, outra peça. Ou da esposa que também você não aguenta mais. Não tem nada a ver. E ele fala, inclusive, de circuncidados e incircuncidados, que tinha a ver com a questão daqueles que tinham entendido que era o judaísmo, que era um sinal de uma relação já com Deus, independe. Porque o grande foco do apóstolo Paulo em falar do evangelho não era levantar bandeiras, mas como eu já falei aqui inúmeras vezes, e precisamos entender isso, nosso foco como igreja é pregarmos o Evangelho e vivermos o Evangelho. Se cada cristão nominal, de fato, vive o Evangelho na acepção da palavra, a sociedade muda. Não pela instituição ou não de leis, mas pela mudança de vida.
É essa preocupação que Paulo tem. E é por isso que ele vai aconselhar, porque Paulo está preocupado com o foco, e aí é a grande diferença. Gente, Paulo não tinha nenhum tipo de problema com a questão dos relacionamentos, e Paulo não era anti-casamento, como alguns acabam pensando. Paulo vai deixar claro qual é o ponto deles em todas as horas, em todos os textos, em todas as particularidades. Paulo vai deixar bem claro aqui. Paulo começa a falar da questão do chamado e ele fala, gente, o que vai fazer a diferença na vida de vocês não é se vocês são escravos ou não. Paulo vai falar a mesma coisa na carta que ele vai escrever a Filemão. Paulo não faz um tratado contra a escravidão. Paulo não se levanta nem cria um grupo para fazer protesto em Roma contra o imperador, porque a escravidão precisa cair. Paulo não está preocupado com essas coisas. O que Paulo orienta, tanto nesse texto, como orienta na carta a Filemão, é o seguinte: meu amigo Filemão, meu irmão, a partir de agora, você não vai mais tratar Onésimo como um escravo. Ao escravo que se converte, ele não chega e diz, é verdade, você agora é um cristão, fuja desse estado, livre-se disso, não volte mais para a região que você está, porque agora você é filho do rei e você não pode mais viver como escravo. Ele fala o contrário. Ele chega para Onésimo e diz, você vai voltar, você vai se apresentar, porque você não é livre, humanamente falando. E você vai se sujeitar ao que ele fizer, porque você agora não se importa mais com isso, você pertence ao Senhor. E por que Paulo faz isso? Se ele sabia que ele poderia ser morto, inclusive. Primeiro é que Paulo deixou bem claro, e longe de ser alguém com tendências suicidas, Paulo era alguém que havia entendido que existia algo muito mais importante do que a vida aqui. E é algo difícil para a gente, em 2025, compreender. A gente valoriza demais a vida terrena. Nós valorizamos muito aquilo que temos ao nosso redor. E Paulo sabe, porque Paulo deixa bem claro para os dois que quando Cristo verdadeiramente muda um coração, muda a relação. Ele sabia que Filemão era crente. E como crente, independente do ato de libertar ou não publicamente, o que importava era o trato. E aqui, quando ele está dizendo livres ou escravos, é porque não importa. Porque aqueles irmãos teriam a sua vida conduzida pelo Senhor. E livres ou escravos, fazendo a vontade do Senhor, era o que bastava. E se o Senhor quisesse libertá-los, libertaria. Se o Senhor não quisesse, eles continuariam escravos, porque o Senhor bastava. E talvez como escravo, eles tivessem acesso a pessoas e situações que como livres não teriam, porque Paulo olhava tudo desse jeito. A partir do momento em que Cristo se apresenta a Paulo na estrada de Damasco, Paulo entende que a vida dele não é mais dele. E essa é a grande dificuldade nossa. Modernidade, sociedade evoluída, 2025, no auge dos nossos direitos. Como é difícil entender que as nossas vidas não nos pertencem. Como é difícil entender que o controle não está nas nossas mãos. E esse é o grande desespero que os nossos corações nos trazem, porque nós queremos o controle, e o controle não está na nossa mão. E aí se apodera do nosso coração algo chamado ansiedade. E tanto Paulo, quanto Pedro, quanto Tiago, quanto João, quanto Jesus vão deixar bem claro, lancem fora todas as suas ansiedades.
Entreguem diante do Senhor, porque Ele é quem cuida de nós. Então é isso que Paulo está falando. Não é mais uma questão aqui do comando das nossas próprias vidas. Entenda isso, meu querido. Na semana passada foi falado sobre isso, na retrasada também. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo no Senhor. Porque se você está em Cristo, não é mais você, como Paulo diz, é Cristo. Então você não é livre para fazer o que você quer. E se você não está no Senhor, você é escravo do quê? Do pecado. Você também não é livre, você acha que é livre. Mas você não faz o que você quer. Você faz o que o pecado te empurra. E o pecado nos empurra a atendermos o nosso coração. Nosso coração é enganoso. É isso que faz Paulo se preocupar. Então Paulo está aqui dizendo, vocês estão achando então que tem que mostrar socialmente algo? Vocês não têm que mostrar se separando ou se casando. Mostrem que vocês são de Cristo vivendo o Evangelho. Como é que você tem mostrado que é de Cristo para as pessoas? Através de um discurso? Através de uma estética? Nós mostramos que somos do Senhor através das ações. Quando eu falo que eu acho estranho os números ou os resultados do censo, quando temos aí a época com o maior número de evangélicos no Brasil, é porque, de modo geral, a sociedade não sente isso. De modo geral, nós vivemos tempos terríveis. E precisamos estar atentos. É óbvio que os tempos terríveis não são frutos simplesmente disso. Mas o que eu estou querendo dizer é que uma igreja que cresce, que não gera impacto de verdade social na vida das pessoas, tem um problema. Essa semana eu vi um vídeo do pastor Judy Clay, da Pronobis, onde ele está falando sobre esse problema da visão e do chamado e da maneira como as pessoas estão encarando o Evangelho. Elas estão indo atrás de Deus porque elas querem urgentemente resolver o seu problema. É como uma mágica. É por isso que a gente vê absurdo. É por isso que nós vemos algumas práticas no meio evangélico que são assim inexplicáveis. Quando a gente vê igrejas ungindo, seja vassoura, seja fazendo saco com água e um negócio no meio, e você leva para a sua casa ficar num ambiente melhor. Quando a gente vê pastor vendendo toalhinha santa. Meus irmãos, isso aí é misticismo evangélico. As pessoas transformaram as religiões africanas e elas mudaram nesse sentido uma nomenclatura, adaptaram a nomenclatura evangélica e está tudo certo. Isso aí foi o que fizeram no 2º e 3º século, Império Romano. Você vê reuniões e igrejas em que parecem grandes terreiros, os pastores todos de branco girando, para trazer proteção. E as pessoas indo atrás. Porque elas não entenderam o Evangelho. Se você se relaciona com Deus para Ele resolver um problema seu, você vai viver frustrado, vai se revoltar. Não se relacione com Deus porque Ele vai resolver um problema para você. Se relacione com Deus porque Ele te ama, porque Jesus um dia morreu naquela cruz para trazer perdão para o meu e para o seu pecado. Relacione-se com Deus, porque em Deus você tem algo chamado salvação. A sua conta no banco não vai aumentar nem diminuir. Você não será promovido ou demitido por causa disso. A relação com Deus é por outras razões. Se aprouver, como alguns dizem, né? Se aprove ao Senhor. Então, se no plano do Senhor, se devido a uma série de fatores, a sua condição social melhorar, glória a Deus pela sua condição, permaneça fiel ao Senhor.
Essa ideia a igreja de Corinto já tinha. Esse negócio de querer ser mais próximo por algo que você faz está errado. Queridos, você não tem que fazer as coisas da maneira correta, porque acha que assim Deus vai te abençoar mais. Você tem que fazer as coisas de maneira correta, porque o Espírito Santo coloca no teu coração e porque você quer agradar a Deus. É assim que as coisas funcionam. É assim que o Evangelho é vivido. É por isso que Paulo escreve mais uma série de questões. Ele vai falar alguns textos que a gente olha aqui. Por que Paulo está falando isso? A partir do versículo 25, ele engata uma série de questões. Ele volta para os relacionamentos familiares. E quando a gente entende esse ponto de vista, fica mais fácil entender por que ele está colocando aqui. E aí ele começa a fazer declarações. Quanto às virgens, não tenho mandamento ao Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Está ligado à mulher? Não busque separar-te. Está livre de mulher? Não busque mulher. Mas se te casares, não peca. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que folgam como se não folgassem. Os que compram como se não possuíssem. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem. Porque a aparência desse mundo passa. E bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso. Não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Gente, o problema de Paulo não era com o casamento. O problema de Paulo era como as preocupações causadas pelo fato de agora se ter uma família faziam com que as pessoas esquecessem do Senhor. É simples. Paulo está dizendo aqui, não é porque a pessoa é mais santa ou não, mas é pelo foco e pelas preocupações que a vida traz. Paulo está aqui falando, preocupado não com a relação, mas como nós nos esquecemos, ou como aqueles irmãos não conseguiam, por causa das preocupações da vida, olharem para o Senhor. Esse era o problema. Essa era a grande questão. Paulo tinha plena convicção, não só Paulo, como a igreja no primeiro século. Eles tinham a plena convicção que Cristo voltaria naquele tempo. Quando Paulo está falando que o tempo se abrevia, que está passando, é porque Paulo tinha aquela convicção de que Cristo estava voltando. Cristo não voltou naquele tempo. Nós temos exatamente a mesma preocupação, 2000 anos depois, com uma grande diferença. Muita coisa de fato tem se cumprido no que diz respeito às questões ligadas à escatologia. E hoje não estou dizendo que Cristo, não estou afirmando, porque ninguém pode afirmar, quando você for num lugar que as pessoas falarem Cristo vai voltar tal dia, tal ano, tenha certeza que naquela data não será. Nós não sabemos, nós olhamos os sinais, a Bíblia fala para isso, a Bíblia fala sobre isso. Tanto que nós temos um livro que fala sobre isso. Nós temos o livro de Apocalipse, que não é um livro para causar temor, medo, mas é um livro para nos lembrar, porque como humanos a gente esquece das coisas. É bom a gente lembrar que tem um negocinho aí, que as coisas não são definidas. E quando a gente abre o olho e observa e começa a ter discernimento do que acontece à nossa volta, a gente percebe que realmente um quadro está sendo formado. Cada vez mais peças estão se encaixando. Ou seja, sim, nós estamos infinitamente mais perto da volta de Cristo do que Paulo estava no século I.
Mas a orientação de Paulo é a mesma. Precisamos estar preparados. O tempo, como alguns dizem, urge. O tempo está aí, girando. E quanto mais você esquece disso e foca em você mesmo, mais distante da comunhão com o Senhor você está. Esse é o ponto. Paulo está aqui usando algumas expressões. Eu não tenho certeza se Paulo escreveria desta maneira hoje para a gente. Talvez algumas coisas fossem mudadas no sentido de que ele diz aqui que as solteiras estão buscando e servindo melhor o Senhor do que as casadas. Eu fico aqui pensando, cá com os meus botões, se os solteiros hoje vivem mais para o Senhor ou não. Eu não sei. Porque nós somos muito mais vaidosos atualmente. Eu fico impressionado com a capacidade que as pessoas têm hoje em dia de estarem cada vez mais ocupadas consigo mesmo. E de como cada vez menos se tem tempo para o Senhor. E quando eu falo tempo para o Senhor, eu não estou falando só de estar aqui na igreja. Estou falando no nosso dia a dia. As coisas mudaram muito. Quando Paulo está falando que ele não quer que os casados passem por determinados problemas, é pelas preocupações óbvias, e ele deixa bem claro que está correto. É claro que eu, como pai de família, eu preciso me preocupar com a minha família, é o meu primeiro ministério. Não adianta nada você também usar isso para focar na sua família e dar tudo para a sua família, menos a espiritualidade. Já falei isso, vou repetir. Seu filho pode ter pós-doutorado em física quântica e trabalhar na NASA. Ganhar milhares e milhares de dólares. Se o seu filho não tiver uma relação com o Senhor, você fracassou. Talvez você não consiga dar a faculdade de doutorado que você queria para o seu filho, mas se o seu filho encontrou em você um exemplo de relacionamento com Deus, você fez sua parte. Estamos usando indicadores equivocados para medir o que temos ou não que fazer. Então, Paulo tinha esse senso de urgência, e eu no jantar, nas coisas de casais, eu comento, né? De vez em quando a gente ouve, no tempo do namoro era tão diferente. No tempo do namoro, isso e aquilo, agora que a gente casou, todo mundo ouve. Você que é um marido que nunca ouviu isso, parabéns, pode lançar teu curso na internet. Mas pode ter duas razões, talvez ela não tenha coragem de te dizer isso. Aí é outra coisa. Mas se você já ouviu, como eu respondo da seguinte maneira: mudou alguma coisa? Mudou, né? A mulher tem sempre a tendência a achar que o marido não ama mais, né? A mulher está sempre dizendo, você não me ama mais como antes, né? Eu falei, não, filha, é boleto. O nome é boleto, o que mudou é boleto. Antes a minha preocupação era de pagar um lanche na lanchonete depois do culto. E olha que no caso da Nívia, ela ainda levava as amigas, né? Era um negócio mais complicado. Depois que a gente casa, tem um negócio chamado conta de luz, água, roupa. Tem muita coisa que no namoro não tem. E tem que suprir, é o papel bíblico, está certo, tem que correr atrás. Agora, se o foco é só isso, a gente passa a ter problema. Então, quando Paulo está aqui, a preocupação de Paulo, gente, é uma. Paulo quer servir ao Senhor da melhor maneira possível. Paulo respira isso, mas Paulo sabe que não são todos como ele. Mas Paulo está ali para lembrar que existe um mínimo. Que o fato de estarmos casados e termos família para sustentar não nos isenta de testemunharmos o amor de Deus e de vivermos para Ele, de aproveitarmos as oportunidades, de proclamarmos o Evangelho. É diferente. Paulo queria ir para Roma. Paulo fez tudo para ir para Roma. Não é porque Paulo queria estar na capital do mundo. Porque Paulo queria mostrar que ele agora estava ali vivendo no melhor que a sociedade poderia provar. Não, Paulo queria falar com o imperador. O sonho de Paulo era chegar na frente do imperador.
Não para tirar uma foto, ou para mostrar que ele agora era alguém bem relacionado, é porque Paulo queria pregar para ele. O que movia Paulo era o desejo de falar de Jesus. O que move os nossos corações? O que os nossos sonhos mostram da nossa relação com Deus? O quanto o nosso desejo é estarmos de maneira melhor, para trabalharmos melhor para o Senhor. É sobre isso. Paulo entra aqui numa linha que para a gente como pastor é até complexa, porque conseguir cruzar essa linha sem entrar ou pregar um ativismo é complicado. Certa vez preguei aqui, preguei em outros lugares sobre essa questão de expectativa. A gente cria as expectativas e as expectativas são quebradas. A vida muda. Então eu venho, como já compartilhei aqui nesse púlpito, de uma relação e de uma vivência de igreja que hoje é diferente. Hoje é diferente pelos mais variados motivos. Então, eu li e compartilhei com alguns amigos um texto falando sobre algo que me chamou muito a atenção, que era o fato da geração, agora tudo é assim, né? Então é a geração 20+, a geração 15+, a geração 30+, é tudo assim que é colocado, né? Aí colocaram como a geração 40+ tem desaparecido de um modo geral e é talvez a geração mais sobrecarregada. Porque é aquela geração que está cuidando dos pais, ou já começa a ter que cuidar dos pais, porque hoje nós temos as pessoas vivendo mais. É uma geração que já está lidando com os filhos. É uma geração que tem visto, diferente das antigas, os filhos saindo cada vez mais tarde de casa e tendo que perceber que as suas aspirações não se concretizaram. Então, eu achei um texto muito interessante a esse respeito. E é a última geração híbrida. É a geração que viveu e viu a mudança da questão analógica para a questão digital. Então, quando eu penso nos tempos em que eu era um jovem da igreja, a minha relação e dos jovens daquela época com a igreja era completamente diferente da que é hoje. A gente não precisava ficar marcando na agenda ou criando algum tipo de evento para ir. Nós íamos incontáveis vezes, é feriado, sem marcar uma programação sequer. Nós íamos para a igreja porque lá nos encontraríamos. E lá decidiríamos o que fazer. Então a igreja servia como esse grande catalisador. Não tinha internet. Não tinha celular. O mais avançado tinha pager da empresa. Era o chamado BIP. Esse era o burguês. Não tinha carro. Não tinha carro particular, né? Carro tinha, mas não tinha, os jovens não tinham carro, moto, misericórdia. Quem aqui já morou no Sudeste sabe o que moto significa para a maioria das mães normais. Quando uma mãe vê uma moto na mão do filho, diz, meu filho vai morrer. É assim, né? Então não tinha. E nós vivíamos isso em torno da igreja. Era na igreja que os nossos relacionamentos se formavam. Isso acabou. Hoje as relações são de outra maneira. Hoje a gente tem que ficar ao contrário, a gente tem que ficar implorando, pelo amor de Deus, vem aqui no sábado. Porque todo mundo é muito ocupado. Todo mundo tem muita atividade. E aí tem que casar as agendas. E para muitas pessoas, a maneira como eles decidem vir para a igreja envolve o seguinte, deixa eu ver o que eu tenho de mais legal para fazer. Se não tem nada melhor e mais legal, eu vou na igreja. Parece estranho, mas quem é por aí. E aí a gente fica competindo. E eu fico imaginando Paulo nesse cenário, porque Paulo era o contrário. As relações se davam em torno de tudo que envolvia o Senhor. Então, era isso. Eu não tinha o que pensar. A gente ia para lá. Nossa.
trabalhávamos em trocentos ministérios, e eu sei que tem uma turma aqui que está em todas as escalas aí dos ministérios. E a reclamação de todos os ministérios é o povo que fura a escala. Furar a escala naquela época para a gente envolvia um problema até de relacionamento ali da turma, porque a turma olhava assim, você é o cara de pau, hein? Você deixou a gente na mão, o pessoal ficava... Era outro universo, as coisas mudaram. Socialmente. Mas isso não significa que nós temos hoje, nos dias de hoje, uma liberdade ou uma carta em que o Senhor nos permite vivermos mais distantes dele. Não. Cada um vai colher o que plantar. É por isso que Paulo está aqui dizendo, gente, imaginem se Paulo fosse casado. A dificuldade que Paulo teria com o seu ministério, porque Paulo não parou. Paulo viajava o tempo todo, Paulo fugiu de cidade, Paulo foi apedrejado, Paulo passou naufrágio, Paulo passou fome, Paulo foi procurado, fugiu de muro num cesto. Imagina se Paulo fosse casado. O tamanho da agonia dele em saber que seu filho poderia ser apedrejado, é disso que Paulo está falando. É desse tipo de sofrimento que Paulo está querendo livrar aqueles que ainda não entraram, pensando em quem está trabalhando arduamente. Isso não significa que era errado, nem que tinha um problema, mas Paulo estava focado nisso. O que nos resta hoje, com a vida diferente que temos, é tentar compreender o quanto das nossas vidas, de fato, estão voltadas para o Senhor ou não. O quanto nos incomoda ou não. A gente observa alguns sinais, algumas coisas. Meus irmãos, eu vou ser sincero. A gente olha e vê determinados indicadores que mostram quantas pessoas de fato estão em última escala com a igreja. A maneira como atendemos e como movimentamos a nossa agenda social. A maneira com o tempo que temos ou não, eu estou achando muito interessante hoje em dia. Gente, eu falo determinadas situações, não significa que sejam pecaminosas, ou se alguém aqui se enquadrar em determinadas coisas, não leve para o lado pessoal. Mas eu quero dar exemplos gerais. Os cursinhos têm aula de domingo a domingo. As pessoas estudam de domingo a domingo. E se elas precisam abrir mão de algo, sabe do que elas abrem mão? É da igreja. A pessoa não tem condição de vir no domingo porque está estudando. Sabe o que a pessoa está dizendo? Que ela pode não passar de ano ou não passar num concurso, porque as 2 horas que ela dá na igreja vão tirar ela do concurso. Mas se ela for para uma pizzaria e passar 4 horas, ela não vai ver problema. As academias hoje abrem no domingo. E as pessoas, elas acham que se elas não forem um dia na academia, o corpo delas vai se acabar. E elas não se preocupam com a questão espiritual, porque elas podem faltar no culto se não der certo. Nós vivemos algumas febres. De novo, gente, ir para a academia não é pecado. O médico já disse que se eu não for, eu vou morrer. Orem por mim, eu preciso ter coragem. Não tem pecado nenhum. Não tem pecado nenhum estudar no cursinho. Estude, se dedique, passe, permaneça fiel ao Senhor. O problema é quando isso toma conta de tudo. A gente tem uma dificuldade aqui para as coisas, e aí se circula no WhatsApp 2, 3 problemas ali, e a gente precisa dividir e ajudar alguém, ou a comprar alguma coisa. É um problema, porque as pessoas estão todas endividadas financeiramente, sobrecarregadas. Aí a gente ouve muito isso, a igreja só pede, a igreja só pede. Aí a gente observa que de repente explode uma febre de bicicleta. Todo mundo vira ciclista. Vocês já pesquisaram os preços das bicicletas? Tem bicicleta que custa mais que moto.
E as pessoas compram as bicicletas e vão fazer as trilhas de 40 quilômetros. As pessoas levantam 5 horas da manhã, a gente faz um EBD às 9. E as pessoas não têm condição de vir para o EBD. Aí explode a corrida, e a febre da corrida, e o mundo inteiro corre hoje, e nenhum pecado vai correr, eu preciso também. Vocês sabem quanto custa correr? Quanto custa se inscrever nessas corridas inteiras? Eu não sei, não faço ideia de quantas corridas já teve esse ano. Todo domingo tem 1 ou 2. Vocês fazem ideia quanto custa correr? E ninguém acha que está exagerando, que estão cobrando demais. E não tem problema nenhum você se inscrever e correr. Corra! Mas quando você se ofende ou acha um absurdo, ou não consegue contribuir na comunidade, você está dizendo qual é a sua prioridade. E a sua prioridade pode ser o seu corpo. Mas aí Paulo começa a dizer, mas ok, isso aí não agrada o Senhor. E você se vira com isso. Mas precisamos entender que aquilo que priorizamos mostra onde está o nosso coração. Simples. E precisamos entender que se a nossa prioridade não passa pelo Senhor, tem algo chamado pecado. E a gente fica longe de Deus. Então o problema não é correr, o problema não é andar de bicicleta, o problema não é ir para a academia, o problema não é ir para o cursinho, mas é quando isso toma conta do nosso universo. É quando isso toma o nosso foco. É quando a gente monta um planejamento e planeja a nossa vida e vive em torno de coisas que vão se acabar aqui. É por isso que Paulo fala, as coisas do mundo passam. Não se dedique, não jogue sua vida em coisas que mudam de uma hora para outra. As pessoas estão completamente transtornadas nisso. A gente vive uma sociedade em que envelhecer é pecado, está errado. As pessoas estão aí se deformando em nome da estética. Cada vez mais jovens. O foco é aqui. Não é o Senhor. Portanto, meus queridos, da mesma maneira como Paulo deixa claro lá para a igreja de Corinto, que o problema deles não era simplesmente serem casados, mas viverem em torno disso, e só para isso. Se o contrário acontecesse, se as pessoas vivessem... Hoje nós temos um problema e temos muitas pessoas que estão vivendo, digamos assim, uma solteirice cavada. Estou falando agora para aqueles que permanecem solteiros porque querem. Porque estão mais preocupados com seus projetos pessoais. Porque não querem dividir a vida. Assim como temos infinitos casais hoje, enquanto alguns anseiam, oram e choram querendo filhos, nós temos milhares de casais que preferem ter cachorro porque é mais fácil de criar. Pessoas que não querem ser mães porque não querem abrir mão do corpo ou da carreira. É esse tipo de coisa que Paulo está se levantando contra. Então, meu querido, se você é solteiro, não estou dizendo que você está errando. Mas se você está abrindo mão de determinadas coisas pensando só em você, tem algo no seu coração chamado egoísmo. E as pessoas dizem é foco. Não é foco, é egoísmo. É orgulho. Os casais que não têm filhos, para não comprometerem, seja seu orçamento ou seja suas metas de conhecerem o mundo, não é foco, é egoísmo. É isso que precisamos entender. Por isso que eu disse que talvez Paulo não escrevesse como escreveu a igreja de Corinto. E eu estou aqui falando socialmente. Porque talvez Paulo escrevesse palavras diferentes aos solteiros hoje em dia. Quando temos a nossa vida marcada pela ação do Senhor e vivemos em comunhão, as nossas atitudes mudam. Em 2025, como Igreja Batista Memorial,
precisamos entender e refletir sinceramente se as nossas escolhas, se as nossas decisões, se as nossas vidas apontam para um foco no Senhor ou para nós mesmos. Suas escolhas, seus objetivos de vida, as coisas que atualmente te dão prazer, elas mostram o quê? Estão apontando para onde? O quanto você pode se levantar nesse instante e dizer que a sua vida glorifica ao Senhor no seu dia a dia? É isso que precisamos refletir. Eu quero convidar o Ministério de Louvor que suba. Enquanto eles tomam o seu lugar aqui, nós vamos cantar uma canção daqui a pouco que fala sobre o nosso coração. Que fala sobre termos um coração como o do Senhor. E preste bem atenção, porque essa é uma oração que precisa ser feita de maneira genuína. Porque se o Senhor não tomar conta do nosso coração, os nossos objetivos, as nossas relações, os nossos sonhos, os nossos planos, eles não estarão de acordo com o Senhor. Feche seus olhos. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é do Senhor. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos de homens. O tempo de fato está passando rápido. Se você estiver construindo uma vida em coisas que se desfazem facilmente, você sempre vai ter um problema de insatisfação no seu coração. Santo Deus, a sua igreja está mais uma vez em oração. Pai, a nossa oração é que o Teu Santo Espírito esteja agindo livremente, trazendo consciência, trazendo arrependimento. Pai, tens misericórdia de nós. Pai, nos ajuda a entender o que as nossas escolhas, o que os nossos objetivos, o que os nossos planos estão mostrando a respeito da nossa relação. Tens misericórdia, Pai, ajuda-nos a de fato vivermos para o Senhor. Ajuda-nos a de fato entender que é o Senhor quem cuida de nós. Que não há nada mais importante do que sermos e termos comunhão contigo. Pai, derrama sobre a tua igreja o arrependimento gerado pelo teu Santo Espírito. Ajuda-nos a entender aquilo que temos feito, que precisa mudar, que isso gere, Pai, que nós tenhamos a noção exata dos nossos pecados, dos nossos erros. Que o teu Santo Espírito nos conscientize e transforme os nossos corações. Que tenhamos a alegria de glorificar ao Senhor com a nossa família, com o nosso
nosso trabalho, com o nosso estudo. Que até mesmo, Pai, o ir a uma academia, participar de uma corrida, que até isso reflita a Tua glória. Que através dos lugares onde dedicamos e damos tanto tempo, a Tua glória seja manifesta. Que de fato as academias, os cursinhos, as faculdades, as turmas de pedal, as corridas, que elas se tornem lugares onde a Tua glória brilha cada vez mais. As pessoas que estão participando tenham como foco não simplesmente participar, mas mostrar a Tua glória, evangelizar. Pai, que tenhamos e tenhamos a alegria de ver pessoas dos grupos de corrida, pessoas das academias, pessoas dos cursinhos, pessoas do ambiente de trabalho se dobrando a Ti, tendo encontro e experiência real com o Senhor como fruto dos Teus servos que estão vivendo isso. Os nossos empregos não sejam simplesmente alvo de satisfação ou descontentamento por salários, mas lugares estratégicos para que a Tua glória brilhe, para que pessoas conheçam a Ti. Tens misericórdia de nós, Pai. Faz a Tua vontade. Age em nosso meio. Que a Tua igreja permaneça firme, focada no Senhor. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.